Amados, tema de hoje da mensagem: somos uma igreja missionária, sim ou não? Somos uma igreja missionária, ponto de exclamação, né, dizendo, uhul, somos uma igreja missionária! Só eu estou empolgado? Ou, né, talvez, é que eu devia ter feito ao contrário primeiro, né? Ou somos uma igreja missionária? Um ponto de interrogação bem grande. Em uma pergunta, em uma lacuna que fica no coração dos cristãos, principalmente dos dias de hoje. A gente vive um tempo muito turbulento para o Evangelho, porque o Evangelho ele tem vivido um tempo, infelizmente, de grandes treinadores, grandes técnicos, grandes coaches, né? Aonde o Evangelho ele virou palestra, ao invés de continuar sendo uma pregação de vida e vida em abundância. As pessoas que elas vêm à igreja, elas não estão procurando um psicólogo, um doutor, não estão procurando um filósofo, elas estão procurando um pastor que tem uma palavra, e que essa palavra vinda do reino de Deus, vindo de Cristo, será uma palavra que vai gerar vida, ou vai transformar a vida, ou vai libertar ela da vida do qual estava a escravizando. Provavelmente, quando você entra na igreja, você precisa de algo, ou você está procurando algo. Daí vai ter aquele que vai dizer assim, não pastor, mas eu vim pelo amor, eu vim na igreja porque me convidaram e eu queria muito vir à igreja. Tudo bem, mas quando você chegou na igreja, você escutou a palavra, e a palavra entrou dentro do seu coraçãozinho, começou a mudar algo dentro do seu coração, e agora eu tenho certeza que da onde você veio, você nunca mais quer voltar. Por que isso? Porque isso aconteceu comigo. Eu não sou cristão, né, de nascimento. Na verdade, a minha família, ninguém era crente antes de mim. Mas quando eu conheci Jesus, eu tomei uma decisão na minha vida que é não retroceder, não voltar, não retornar para a vida do qual eu vivia. Uma vida de dificuldade, de muita desgraça, uma vida de muita dificuldade mesmo. E não somente dificuldade financeira, mas dificuldade emocional, não tinha paz, não tinha alegria. E quando eu conheci Jesus, então, a minha vida ela começou a mudar. E quando a minha vida começou a mudar, aconteceu algo, né, que eu chamo de start. Aconteceu algo na minha mente, no meu coração, que me deu um start, me deu algo, né, diferente. Em meio a um culto, quando eu ouvi falar sobre missão, que era de poder fazer algo, não parecido com o que o meu pastor fazia, mas poder fazer algo para que o nome do Jesus, do qual tinha mudado a minha vida, pudesse ser exaltado a ponto de ele ser glorificado através da minha vida e ser um agente transformador em outras vidas do qual eu poderia chegar através de Cristo. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Quando a gente fala de ser uma igreja missionária, quando nós falamos sobre isso, em primeiro lugar a gente precisa entender que nós somos da Igreja Brasil para Cristo. Nós somos da denominação chamada Brasil para Cristo. Amém? A Igreja Brasil para Cristo nas décadas de 50, 60 e 70 foi o maior movimento até os dias de hoje, o maior movimento até os dias de hoje missionário da América Latina, não do Brasil, mas da América Latina. Não existe movimento missionário como a denominação chamada Brasil para Cristo. A gente olhou o ministro, antigo ministro, agora ministro de novo. Antes ele era, né, o ministro da Justiça e agora ele é do STF, né? O nosso André Mendonça. E ele olha, no meio do seminário de pastores, ele olha e fala assim, a Igreja Brasil para Cristo ela é diferente porque ela tem um propósito no nome. Ela não precisa buscar propósito. O propósito da Igreja Brasil para Cristo é exatamente o nome dela, é ganhar o Brasil para Cristo. E quando nós falamos sobre isso, parece até que a gente está puxando a brasa para o nosso assado. Não. Na verdade, o que eu quero fazer com que você pense hoje, repense, é colocar um senso de responsabilidade na sua vida, no seu coração e na sua mente, quanto a você e a sua família, você e a sua esposa, você e o seu esposo, e você e os seus filhos, para onde você está levando os seus filhos, ou como você está ensinando eles, ou para onde você está levando a sua família quanto denominação, quanto igreja, quanto instituição. Porque algumas vezes nós ficamos e nos detemos à moda dos dias de hoje, porque todo mundo, né, quer ser igreja, eu sou igreja, né, eu não preciso, fique em casa, não precisa ir para a igreja para congregar, eu posso ser igreja em casa. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Quer ver uma mentira muito clara do diabo?
é você achar que você consegue ser pastoreado, ser ministrado através de um vídeo de YouTube. Não interessa, o cara pode ter PhD em qualquer área, ele não vai conseguir te pastorear, sabe por quê? Porque se você ficar enfermo, se você tiver qualquer problema, qualquer dificuldade social, né, cultural, de enfermidade, não sei, financeira, ele não vai ir na sua casa orar por você. Ele não vai nem atender o telefonema seu, ele não vai estar com você nos momentos de dificuldade. E isso é uma mentira que tem sido instalado no coração da igreja. Isso tem sido uma mentira que tem sido instalada ao coração dos nossos jovens. E esses dias eu falava com alguns jovens, e eu quero dizer para os jovens que quando João fala, jovens, vós sois fortes, é exatamente pela força que o jovem tem. É tão tremendo a força dessa geração, que essa geração acaba se corrompendo e nos corrompendo. Essa geração pode ver que é a geração da internet, é a geração, né, do celular. E daí os pais no começo achavam muito errado e xingavam os filhos, né? Ah, tu só fica no celular. Agora os pais só ficam no celular. Os pais olhavam para os filhos e falavam assim: traga a Bíblia para a igreja. Só quer ficar no celularzinho, rolando, né? Agora os pais não trazem Bíblia para a igreja, vem só no celular. É estranho, né? Porque quem está falando isso para vocês é o líder da Jubrac estadual, né? De jovens. Mas não é. Sou quadrado, né? Vocês me conhecem já. E daí a gente fica ali girando e não tem problema. O problema não é você acessar a sua Bíblia no culto, até porque eu quero que você tenha a Bíblia no celular. O problema é que enquanto você estiver rodando ali e prestando atenção na sua Bíblia, vai vir uma mensagem do Facebook, uma mensagem do WhatsApp, uma mensagem do YouTube, uma mensagem, né, uma notificação, né, das redes sociais, e você vai ficar ali se tremendo todo, né, porque você é um dependente virtual. E você vai ficar se tremendo todo para acessar aquilo ali, aquele conteúdo. E quando você clicar ali para acessar aquele conteúdo, sabe o que vai acontecer? Você vai se desligar do culto. E isso é um plano do diabólico para você e para mim. Não é somente para você, mas é para você e para mim. Só que hoje nós sabemos que o mundo globalizado é um mundo que sempre dá uma forma de ser introduzido no meio da igreja. O mundo jaz o maligno, e o maligno, ele é velho. Aprendam algo: o maligno, ele é velho, e aqueles do qual são de maior idade, mais velhos que nós, eles são mais experientes que nós, eles têm os atalhos que nós não temos. E Satanás, ele tem alguns atalhos. Ele conhece o ser humano desde sempre, e ele sabe que o ser humano, ele é muito atraído pelo que ele vê, ele é muito atraído pelos seus olhos, ele é muito atraído pelo que ele ouve. E infelizmente, se o ser humano receber uma palavra do qual traga conforto ao seu coração, aquela do qual gera transformação é deixada de lado, e ele fica com aquela que traz conforto, porque o ser humano, ele odeia ser contrariado. Sabe por que eu sei disso? Porque todo dia quando eu acordo eu olho para um cara que odeia ser contrariado, chamado Juliano, pastor de vocês. E daí quando a gente se fala a respeito de missões, nós ficamos imaginando, e daí vem aquela ideia, né? Não, porque eu posso fazer missões, né, através das redes sociais. Pô, bacana, pode muito. Você pode ganhar o mundo através das redes sociais. Você pode ganhar o mundo, né, através do canal de YouTube. Cadê o Mateus? Está lá em cima, meu filhote, né? 10 milhões de seguidores. Imagina só, 10 milhões de seguidores. O Mateus pode ganhar 10 milhões de almas, né, através do canal Top 10. Só que a questão não é essa. A questão é que não adianta o Mateus ele ganhar lá e não ganhar aqui, porque lá ninguém conhece o Mateus, aqui todo mundo conhece o Mateus. A questão não é eu ser missionário, né, através das redes sociais. A questão é ser missionário é somente levar as boas novas. E para que eu possa levar as boas novas, eu primeiro preciso conhecer elas. E hoje nós vamos atrás de tudo que é ideia de evangelho, de pessoas que nunca tiveram contato com Jesus Cristo. Vocês seguem pastores
que nunca tiveram um contato com o Senhor da igreja. Você segue pessoas na internet que nunca tiveram um contato com o Deus Todo-Poderoso, do qual cura, liberta e transforma. E por que eu estou falando isso a vocês? Porque algumas vezes nós queremos nos encher de conteúdo, e ser cheio de conteúdo não significa estar cheio de Deus. Estar cheio de conteúdo significa exatamente estar cheio de conteúdo. Agora, os conteúdos que te levam a Deus são os conteúdos do qual fazem vocês repensarem os seus pecados. São os conteúdos que fazem vocês repensarem as suas vidas. São os conteúdos que fazem vocês repensar a sua educação com os seus pais. Fazem homens repensarem o tratamento com as suas esposas. As esposas as honras com os seus esposos. Isso se chama Evangelho. Aonde o Evangelho entra, nós nos arrependemos. E se o Evangelho ele não gerar em você ou em mim arrependimento, eu quero dizer para você que tem algo de errado acontecendo com o Evangelho que tem sido pregado, ou com o coração do qual o Evangelho tem sido pregado. E quando a gente fala de missões, eu fico imaginando, né, a respeito de Marcos, principalmente. Marcos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, para nós nos basearmos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 15. Quando Jesus ele olha, né, já tinha sido crucificado, já tinha ascendido, né, já tinha saído do Hades, retornado à terra. Ele olha para os seus discípulos e ele fala assim, ó, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas. Imagina só, Jesus ele olha para 12 pessoas e ele fala assim, olha, vão e preguem o Evangelho a todas as pessoas. 12 pregando para todos. Isso talvez na matemática seria inviável, porque a matemática é exata, né? Mas na verdade, quando Jesus ele está falando sobre isso, ele está falando sobre o discipulado. O texto muito parecido de Mateus, ele vai dizer assim, ó, ide e fazei discípulos. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Ele está falando assim, ó, ide e montai uma equipe. Preguem o Evangelho, mas chamem essas pessoas para fazerem parte da nossa equipe. Não está falando assim, só anunciem. E algumas vezes nós confundimos a pregação do Evangelho com, né, os jargões cristãos, né, ou do crentez, né? Eu te amo e Jesus também te ama, né? Jesus te ama e eu também. A paz do Senhor, irmãos, né? Isso é jargão, queridos. Se não for uma realidade no meu coração, se não for uma realidade na minha vida, não adianta eu olhar para vocês e dizer para vocês que eu amo vocês, que eu tenho amor dentro do meu coração a respeito do coração de vocês, que eu amo a vida que vocês têm levado, e que eu oro por vocês todos os dias. Isso não vai adiantar nada, porque pregar o Evangelho é sofrer com os que sofrem, é chorar com os que choram, e é se alegrar com os que se alegram, é muitas vezes passar momentos de dificuldades com aqueles que estão tendo dificuldade, e no mesmo dia você ter que ir numa festa de 1 aninho e celebrar a vida de 1 ano de idade, de uma criança. Talvez num dia tu ir num velório e no outro dia tu ir num casamento. Ser cristão é você entender que você precisa sim ter uma palavra. Esses dias eu escutei algumas pessoas dizendo que nós não precisamos ter uma palavra, que a gente não precisa ter uma palavra. Queridos, nós não precisamos saber tudo, é diferente. A palavra de Deus diz que o cristão ele não precisa saber tudo. Por exemplo, pastor, mas como que vai ser a vinda de Jesus? Não sei. Eu também estou ansioso igual a vocês para que ele venha para mim, porque eu possa saber. Esse dia eu falei ainda para vocês que eu queria muito que ele viesse na minha época, para mim ver como que iria acontecer, né? Porque senão Jesus vai ter que me escutar lá no céu. Eu vou querer saber, né? Como que aconteceu, como que vai acontecer. Agora a questão é, eu preciso sempre ter uma palavra sim, porque se eu sou cristão, Cristo agora está fazendo morada em mim. E se Cristo está fazendo morada em mim, agora o Espírito Santo ele habita em mim.
E se o Espírito Santo habita em mim, quando uma pessoa chegar com dificuldade, eu tenho que ter uma palavra de ânimo a ela. Nem que seja Jesus Cristo. Jesus, aceite Jesus. Tá, mas o que eu faço? Eu não sei, eu sei que eu aceitei Jesus e mudou minha vida. Então o que eu estou te dizendo é o que eu vivi foi aceita Jesus. Agora nós queremos ser uma igreja missionária sentada. A gente quer ser uma igreja missionária, como a pastora Luciana falou, né, em um dos nossos seminários de crescimento de igreja, do crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. A gente quer ser uma igreja missionária sentadinho. A gente quer ser uma igreja missionária sem pregar o evangelho para ninguém, sem convidar ninguém para vir num culto. A gente quer ser uma igreja missionária, sabe, com as nossas redes sociais. Jovens, prestem atenção, jovens amados, irmãos e irmãs amadas, cristão tem rede social de cristão. Se você não dizer amém, eu vou dizer misericórdia. Cristão, ele precisa ter rede social de cristão. Você é quase um agente secreto do reino, né? Nas redes sociais, né? Um 007, um James Bond. Todo mundo olha a tua rede social, lá tu tem 10, 20 mil seguidores, mas ninguém sabe quem tu é de verdade, né? Ninguém sabe que todo domingo você vai à igreja, que você participa de um HT, que você se batizou nas águas. Agora é bacana quando você vê as fotos, né, do batismo, né, rompendo as redes sociais. Eu nasci de novo, a melhor escolha da minha vida, porque eu não decidi por isso antes, porque Jesus não veio para a minha vida antes, né, porque eu não me aceitei Jesus antes. Isso é bacana. Agora algumas vezes nós queremos ser cristãos e a gente não quer mostrar para ninguém. A gente quer ficar em cima do muro. Queridos, o evangelho é sim, sim, não, não. O que passa disso vem de procedência duvidosa. O cristão, ele não pode ficar em cima do muro. O cristão, ou ele é cristão e vai para o céu, ou ele não é cristão e ele vai para o inferno. Ele não pode ficar em cima do muro. Uma igreja missionária, ela precisa entender que o que ela está falando, ela não está falando nada para somente uma vida terrena, mas sim para uma vida eterna. Por mais que sabemos que se buscarmos o reino de Deus, né, e a sua justiça, em primeiro lugar, todas as demais coisas vão ser acrescentadas a nós. E nós cremos nisso e temos vivido esse tempo. Amém, queridos? Esse ano nós vamos construir a nossa igreja em Mostardas, amém? Então nós temos vivido isso, né? Tem que ser maior do que essa aqui, né? Tem que caber mais gente que essa. Então, um pouquinho mais largo, um pouquinho mais, né? Ganhamos um terreno especial lá. Agora, se Deus quiser, é jargão, né? Não. Né? Nós vamos remangar as mangas e vamos trabalhar. Amém? Vamos construir. Igual construímos essa. Agora a questão não é essa. A gente pode ter 1000 pessoas dentro da igreja. A gente pode ter 1000 pessoas. Só que muitas vezes a igreja está lotada. As igrejas estão lotadas de pessoas vazias. Talvez esse seja o maior problema. O maior problema do evangelho hoje, das igrejas hoje, é exatamente isso. Igrejas lotadas de pessoas vazias. Na quinta-feira eu estava falando sobre a atitude de Cristo, junto com alguns irmãos. Quem não veio quinta perdeu. O culto estava uma bênção, né? 3 irmãos amados me ajudaram a pregar. Foram muito bem, até por sinal, né? Foi maravilhoso, muito maravilhoso. Para mim, então, foi muito bom. E a gente estava falando, eu estava falando a respeito sobre o entretenimento no meio da igreja. Eu sou jovem, eu gosto de brincar, gosto de sair, gosto de ir para a lagoa, cultuar, gosto de fazer cultos diferentes, gosto de jogar bola. Sou jovem igual a vocês. Só que uma das coisas que nós precisamos entender é que a igreja, ela não pode se tornar um picadeiro de circo, aonde todos os dias o pastor tem que apresentar um novo truque, como palhaço, como mágico. Queridos, você não vê circos lotados com os mesmos truques. A pessoa que vai num evento, 2 eventos, 3 eventos, daqui a pouquinho não quer mais ir, porque já sabe tudo que vai acontecer. Tudo que vai acontecer naquele evento. Quando a gente fala de Jesus Cristo, quando a gente fala de igreja missionária, uma das coisas que nós precisamos entender
é a multiforme graça de como Deus age. Deus, Ele não quer que você se torne um mini pastor Juliano, até porque a Chayne não ia aguentar. Imagina se ela já tem, coitada, olha a cara de sofrimento dela, né? Já sofre com um Juliano só e uma mini, né? Uma mini e dois, metade de mini, né? Porque os dois tem coisa dela também. A Maria Clara é bem mais parecida comigo, né? Já sofre. Agora imagina se tivesse um monte de mini Juliano. Agora o que Deus quer é que você tenha a sua identidade em Cristo, mas ao mesmo tempo que você tenha a sua identidade, Ele quer que você tenha a responsabilidade com o corpo dele na terra. E talvez seja isso que a igreja missionária não entende, que uma igreja missionária é uma igreja com responsabilidades. Porque olha só o jeito que o texto continua: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Esse vai ser salvo. Quem não crer será condenado. Esse que não crê já era. Babaus. Não é nós que estamos falando, é a Bíblia que está falando isso. Amém? No versículo 17: e estes sinais acompanharão, estes sinais seguirão os que creem. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Sabe o que acontece? Uma dessas cenas acontece na sua vida. Vamos falar se alguma pessoa, né, você está no meio assim, a pessoa se endemonia, o que você faz? Né? Liga para o pastor. Não, liga correndo que eu acho que nós não vamos conseguir. Mas a Bíblia diz que todo aquele que crê, os sinais acompanharão os que creem. E se os sinais vão acompanhar os que creem, um dos sinais é que nós vamos colocar as mãos sobre aquele que estiver endemoniado e ele vai ser liberto. A igreja missionária, ela precisa entender que é necessário ela fazer parte do organismo vivo do Senhor na terra, que se chama igreja. Amém? Igreja. Cutuca o teu irmão e fala assim: meu irmão, cabeção, eu sei que tu é igreja e que eu sou igreja, mas olha aqui para mim. Deus, Ele fala na sua palavra sobre congregar. E para congregar, eu não posso entrar dentro de ti e nem tu dentro de mim, mas nós dois juntos podemos estar no templo. Agora sacode ele e fala assim: te liga. Algumas vezes eu fico pensando, como assim a pessoa ela vai congregar em casa? Não tem como. Não tem como. Como que uma pessoa vai se autopastorear? Não tem como. Como que uma pessoa vai se autoministrar? Não existe como isso acontecer. Agora o que nós precisamos entender é que quando a palavra de Deus ela fala sobre isso, a gente precisa entender que nós somos sim parte do organismo vivo na terra, igreja. E é por isso que todo domingo nós precisamos fazer o quê? Correr e sentar e escutar. Porque cada vez que você vem correndo para a igreja no domingo, senta, ouve, abre o seu coração, você recebe ferramentas. Recebe unção de Deus sobre a sua vida. Você recebe estratégias de Deus sobre a sua vida. Para quê? Para quando você estiver sozinho no mundo, como igreja, porque você é igreja, ok? E alguma dessas cenas acontecerem, você então se lembrar que quando o pastor ou o pregador falou lá aquele dia sobre o endemoniado, você lembra que se você colocar a mão e ter autoridade ao nome de Jesus e repreender em nome de Jesus, essa pessoa será liberta. E se alguém estiver enfermo e você impor as mãos sobre ele e também declarar a cura dele, ele será curado. Amém? E se alguém for te fazer algum mal e você estiver em Jesus Cristo, nenhum mal te acontecerá. Agora a questão é que nós precisamos levar a sério isso.
Agora, somos uma igreja missionária ou não? Somos uma igreja missionária ou não? Você tem sido uma igreja missionária ou não? Alguns jovens da igreja participaram do Férias Missionárias, né? A Carol, Mateus, a Jordana. Eu acho que daqui foram esses. Os outros ainda não participaram, mas já sabe, né? Terão que participar. Amém? E daí eu me lembro que quando chegava a Aline participou, né? Foi através do Férias Missionárias que ela foi morar lá em casa, né? E daí a gente olha para o Férias Missionárias e chega, tá, mas e se nós estiver fazendo uma visita e pregando o evangelho e anunciando, e se alguém se demoniar? Imagina, teve Férias Missionárias que de pastor só tinha eu e o pastor Daniel, só nós. Imagina, 100 jovens nos ligando, acabou de se demoniar um aqui, o que a gente faz? Não tem como. Nós olhava para eles e falava assim, ó, vão e vençam, vão lá, jejuem, orem. Porque uma das coisas que eu fico, sabe, angustiado, é que existe uma formatação para o cristão ser bem sucedido. A primeira parte da formatação é, creia em Jesus Cristo, seja batizado, ok? A segunda formatação é, tenha intimidade, ore, fale com Deus. E falar com Deus não é você chegar e falar assim, pai, eu preciso de uma casa nova, um carro novo, preciso disso. Não. Falar com Deus, pai, eu até preciso da casa nova, mas tem algo aqui dentro que está me incomodando, tem algo que precisa ser, sabe, exprimido, algo que precisa ser limpo, algo que precisa ser lançado fora. Algumas vezes nós precisamos entender que falar com Deus é falar com aquele que já sabe o passado, sabe o presente e já sabe o futuro. Falar com Deus é a mesma coisa que você olhar e falar para ti mesmo os anseios do qual você sofre. Você já sabe os anseios do qual você sofre, e você só está repetindo. Com Deus é da mesma forma, mas nós somos tão cabeções que nós achamos que podemos esconder algo de Deus. Queridos, eu e você não podemos e não temos como esconder nada de Deus, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então uma das coisas que nós precisamos entender é que uma das primeiras coisas que acontece é crer. A segunda é se relacionar com Deus, orar. A igreja que ora é uma igreja saudável. A igreja que ora, se você está vendo tudo isso que está acontecendo na igreja, desde o ano de 2017 até hoje, é fruto de oração, é fruto de tempo de oração, é fruto de jejum, é fruto de colocar o rostinho no pó, é fruto de nós ir para os homens de honra. Esses dias eu falei que se você quer me conhecer, homens, de verdade, como a minha esposa me conhece, você tem que ir para homens de honra. É lá que realmente as pessoas veem o pastor como o pastor é, nu, despido, um homem normal, com dificuldades como as elas, clamando a um Deus que pode tudo e que faz tudo. É lá naquele momento de oração, é naquele momento de jejum, que muitas das guerras das famílias de vocês foram vencidas. Depois de orar, depois de crer e orar, nós precisamos entender que é necessário jejuar. Amém? Daí eu olho para vocês e eu digo para vocês, quem vai à igreja? Vou tentar de novo. Quem vai à igreja? Se Deus é por nós, 4 levantaram. Daniel e Isaac, aprenda uma coisa com o pai, vocês são novinhos. Quando a gente fala assim, quando o pai fala assim, se Deus é por nós, você tem que levantar correndo e dar um grito assim, quem será contra nós? Fechou? Mas gritão, bem grito. Grito daqueles que vocês dão lá para acordar a mãe e o pai. Vamos lá. Se Deus é por nós, nós somos essa igreja. Daí sabe o que acontece? Daí vem uma nova geração e quer mudar, isso não tem como mudar. Nós somos o Brasil para Cristo, nós somos o BPC. Não tem como isso mudar. Porque nós cremos, isso não é um jargão da igreja, nós cremos que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Nós cremos que estamos vindo na igreja porque quem vem na igreja vence. Quem vem na igreja vence o seu ego, quem vem na igreja vence os seus traumas, quem vem na igreja vence os seus vícios, quem vem na igreja vence as suas dificuldades, quem vem à igreja vence. Porque quem vem à igreja se aproxima mais do Senhor.
Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós somos uma igreja que jejua, e jejua de verdade. Nós jejuamos, nós fizemos jejum. Na terça-feira é o Dia Nacional do Jejum. Uma igreja missionária não tem como eu enviar vocês para missões, não tem como eu falar para vocês, vão e ganhem o mundo, se vocês não estiverem preparados. É a mesma forma que os filhos do sacerdote em Atos, eles vão e eles acham que eles iam poder expulsar os demônios dão um pau neles, largam eles nu e todo cheio de marca. Agora eu quero que vocês entendam, quando vocês saírem por aquela porta, vocês entendam que vocês são autoridades do Senhor na terra. A igreja, ela é a autoridade do Senhor. Atos capítulo 1 diz: quando descer sobre vós o Espírito Santo, vocês receberão poder. Sabe qual é o problema? O problema é que o poder de Deus, ele é tão forte, tão forte, tão forte, que ele desmascara muitos problemas, traumas que nós temos. Mas isso faz parte da transformação. É exatamente isso que Deus quer na sua vida. Deus quer te transformar plenamente. Só que o poder de Deus algumas vezes gera alguns traumas em nós, porque parece que agora nós não sabemos para onde vamos, o que estamos fazendo, parece que tudo é novo. Queridos, quando receberes sobre vós o Espírito Santo, vocês vão receber poder. Você quer pregar o Evangelho, quer ajudar a sua família, quer ajudar o seu pai, a sua mãe, quer ajudar o seu filho, quer ajudar aquele que está nas drogas, quer ajudar aquele que está com depressão, quer ajudar aquele que está com câncer? Quer? Então leve a sério o Evangelho, porque você pode orar por uma pessoa que está com câncer e ela ser curada, como vocês já ouviram vários testemunhos. Você pode orar por uma pessoa que está com depressão e ela ser curada. Só que para isso você precisa tomar posse, para isso você precisa crer, para isso você precisa tomar posse disso. Então nós precisamos entender que a igreja, ela tem então agora essas três formatações: a fé, a oração e o jejum. E tem uma quarta formatação, que é uma formatação a mais fácil que tem. Essa você aprende quando você está entrando na escola: ler. É que sabe ler? Sabe ler? Então tá bom. Lê a Bíblia. Agora sabe qual é o problema? O problema é que nós não gostamos de ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque cada vez que a gente lê a Bíblia, lê mesmo, tá? É uma das maiores tundas que a gente leva. Cada vez que nós lemos, nós apanhamos. Cada vez que nós lemos, nós nos constrangimos. Cada vez que nós lemos, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus para converter, para exortar, para tratar, para transformar. Só que essa geração, ela não quer Bíblia. Ela quer coisas fáceis. O Evangelho nunca foi fácil, queridos. Eu olho para a igreja de Atos, eu olho para os apóstolos. Se você não assistiu ainda, assista um vídeo do canal Top 10, né, sobre a morte dos apóstolos, de como aconteceu a morte deles. Você vai, conteúdo gospel no canal Top 10, amém? Daí você vai ver que um foi enforcado, o outro foi crucificado de cabeça para baixo. Que facilidade é essa? Um foi espancado até a morte. Que facilidade é essa? Que facilidade é essa? Um foi preso, o outro foi hasteado fogo em praça pública, na frente de todo mundo, foi colocado numa fogueira. Daí nós olhamos para o Evangelho e parece que nós somos contrários ou distantes dos apóstolos. Queridos, a igreja de hoje é uma continuação. É como se Atos capítulo 29 estivesse sendo escrito através da minha vida e da sua vida. Queridos, nós não podemos nem estar distante dos apóstolos e nem estar desconectados dos apóstolos. Se eles sofreram, eu quero dizer, nós sofreremos. Talvez não as mesmas formas de perseguições, mas alguns tipos de perseguições nós temos sofrido. É só você olhar para o mundo hoje. Nem mesmo decidir qual é o tipo de família, você pode decidir o tipo de família que você quer ter. Você tem que brigar para os seus filhos seguir os seus ensinamentos. Você tem que brigar para que os seus filhos sejam
né? E tenha os valores e princípios que você ensina em casa. Isso é uma forma de perseguição. Hoje o governo, ou melhor, alguns governos, eles querem decidir o que vai ser falado na igreja. Tem governos, não no Brasil, ainda não, e tomara a Deus que nunca aconteça isso no Brasil, mas tem governos espalhados no mundo, que antes de você falar a respeito de Jesus, você tem que levantar e fazer tipo uma saudação, um louvor de adoração ao governante, se comparando a Jesus Cristo. Amados, isso não está distante de mim e de vocês. Pastores sendo presos por causa que não concordam. Cristãos no Oriente Médio sofrendo atentados terroristas. Algumas vezes nós olhamos alguns gráficos, né, de juntas missionárias, e a gente só se atenta aos atentados terroristas, né? Queridos, os traficantes, as milícias, elas também são anti o evangelho. Sabe por quê? Porque Satanás, ele sabe que onde o evangelho chega, o drogado é curado. Satanás sabe que onde o evangelho chega, o traficante é convertido. Amados, Satanás sabe que onde o evangelho chega, o adúltero, o prostituto é convertido, curado, sarado e purificado. Agora nós olhamos para isso, e daí eu fico imaginando, você tentando imaginar alguma dessas cenas, né? Porque vocês estão olhando com uma cara de sério para o pastor hoje. Como diz os meus obreiros, né? O recesso, né? Mas eu fico olhando para isso, e eu fico imaginando a igreja que deveria ser uma igreja inclusiva, a respeito de Jesus, incluindo tudo dentro dela, menos Jesus. Quando nós falamos de uma igreja inclusiva, não é uma igreja que tolera todas as coisas. É uma igreja que recebe todo tipo de pessoa. Mas quando elas entram nessa igreja, elas são transformadas. E quando elas saem, elas se tornam cristãs. A igreja transformadora não é uma igreja que quer transformar, né? Você entrou aqui, né, de um jeito e você vai sair do outro. Não. Entrou de bermuda, sai de bermuda, queridos, não tem problema nenhum. Vestimenta nunca foi problema. Entrou de boné, sai de boné, não tem problema. Mas na verdade a igreja transformadora é uma igreja que através de Cristo ela transforma caráter. Ela transforma caráter. Ela transforma caráter. Homem na igreja é homem. Mulher na igreja é mulher. Amém? Homem é homem, mulher é mulher. Foi assim que o nosso Deus fez desde o princípio. O homem cristão, ele tem todas as características de hombridade. Ele é zeloso, ele é cuidadoso, ele é trabalhador, ele acorda cedo, dorme tarde, ele cuida bem da sua esposa, ele cuida bem da sua varoa, ele educa bem os seus filhos, ele é nobre, ele é íntegro, ele é reto, é homem de palavra. A mulher cristã da igreja é uma mulher que ora, é uma mulher que busca, é uma mulher sábia que ajuda a edificar o seu lar. É uma mulher que busca o Senhor dia e noite. É uma mulher que enquanto o seu esposo está na frente da batalha guerreando, ela está ali intercedendo, guardando as costas, livrando, pedindo livramento. Nós precisamos entender que é esse tipo de transformação que a igreja precisa e deve gerar no seu coração e no meu coração. E se a igreja ela estiver incluindo qualquer coisa onde não tem Jesus,
ela não é uma igreja missionária. E se a igreja estiver transformando a sua vida toda e não está transformando o seu coração e a sua alma, ela não é uma igreja missionária. Ela pode ser qualquer outra igreja menos missionária. E por último, nós precisamos entender que a igreja missionária é uma igreja que ela não fala de si e sobre si. Ela fala de Deus e sobre Cristo. Os relacionamentos que essa igreja faz é tudo mediante ao Senhor. Daí eu sei, porque eu conheço a vida de vocês, eu sei o quanto, a diretoria da igreja lutou, tem lutado ao meu lado para que nós venhamos a crescer como instituição. Os presbíteros dessa igreja, queridos, preste atenção aqui em mim, preste atenção. Uma igreja missionária é uma igreja que é leal, fiel, obediente e honrosa. Amém? Os presbíteros dessa igreja são os presbíteros que devem ser honrados. São homens de Deus, são profetas de Deus. Você precisa entender que você precisa honrar os presbíteros. Você precisa honrar os seus líderes. Vocês precisam honrar os irmãos que são colunas da igreja, né? Irmãos, por Eliseu não ficar triste comigo, né? Irmãos que têm uma certa idade, irmãos que são novinhos igual o Eliseu, né? Igual o nosso diácono Eliseu Silveira, né? Que é novinho, é um menino, né? É um menino. Tem que ver jogando bola, pessoal. Nós precisamos honrar isso. Nós precisamos entender que uma igreja missionária, ela é uma igreja que honra o corpo, honra a igreja. Só que nós precisamos entender que nós não estamos falando sobre nós, que tudo que nós fizemos, quanto denominação, quanto diretoria, administrativa da igreja, tudo que eu fiz, que Deus me inspirou, que inspirou o pastor Roberto a fazer, quanto líderes dessa igreja, queridos, não tem a ver conosco, tem a ver com Deus e com a vontade de Jesus Cristo para Tavares e para a região de Tavares. Cada oração que cada um dos presbíteros oraram por vocês e cada cura que você recebeu, seja de uma enxaqueca ou de um câncer, não tem nada a ver conosco, tem a ver com Deus e com Cristo. Cada uma das orações pela manhã, começamos das 6 às 8, depois das 7 às 8, e agora em nome de Jesus, esse ano, vamos fazer o dia todo de oração. Amém, queridos? Então, quero ver. Não precisa vir todos os dias, pode vir só no domingo, que eu sei que daí não tem trabalho, né? Porque nos outros dias você vai falar, não, você vai ter que trabalhar, né? O dia todo, aí tem que ser bagual. Mas toda oração que fizemos, nós não oramos a nós, nós oramos a alguém que estava sobre nós. E nós clamamos a um Deus que tudo ouve, que tudo vê, que tudo sabe, e o mais fantástico, que tudo opera. Tudo opera. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Em 2017, esses dias eu estava lembrando, presbítero Zé Antônio, eu e o Zequinha fomos, eu, o presbítero Zé Antônio e o presbítero Luiz, a Bujuru, repousamos lá abaixo da figueira, você lembra? E eu e o presbítero Zé Antônio estávamos conversando, e nós estávamos muito abalados por causa da Maeli. Te lembra, Zeca? Por causa da cirurgia. Maeli tinha nos dado você se lembra? Porque vocês oraram por ela, se lembra ou não? Maeli tinha nos dado um balde de água congelada, não era um balde de água fria. Porque algumas vezes toma um banho de água fria, né? Quando o filho conta com... Maeli foi é oculista? Oftalmo? Eu falei que era oftalmo? Né?
Mas ele foi no hospital, foi ver o tratamento, porque ela tem ceratocone. E ela chega para nós e fala assim, tem que fazer a cirurgia, só que não é certo, coisa e tal. E o médico apavorou ela e falou que ela podia ficar cega e coisa e tal. E nós começamos a orar, a clamar, a orar, a clamar, a orar, a clamar. E daí Deus nos deu a possibilidade, nos deu a visão de que o David ia ser um pastor da denominação. E a gente começou a chamar eles para perto, coisa e tal. Um dia eu e o Zeca fomos servir a ceia lá, com o David. E a gente orou, e Deus me deu uma palavra. Só que a gente estava muito mal. A gente estava muito mal. Porque ninguém consegue ficar bem quando vê uma pessoa sofrendo. E a gente começou a orar, a clamar a Deus. A clamar a Deus. Não é como se fosse hoje. O Zeca, ele é igual eu, ele faz de durância, mas ele chora até em inauguração de supermercado, né? Quando eu chamei ele para botar a mão sobre a cabeça da Maeli, verti a água do zóio. E nós pedimos para a igreja de Bujuru. Você lembra, Zeca? Vamos orar pela líder de vocês, lá em Bujuru. Senhor, Tu és Deus da cura. E Tu conhece o coração da Maeli, Tu conhece o coração do David. E o Senhor sabe que não há impossível para o Senhor. Tu és um Deus que tudo opera. Num estralar de dedo, muda tudo. Muda tudo. Oramos, ungimos ela, fez o tratamento, estava sem lente na época, fez o tratamento. Chegou no médico, a Chayne conseguiu contato de outros doutores. Mas está vendo até hoje, queridos. Aquilo que era impossível, aquilo que talvez estava caminhando para o caos, talvez seja isso que nós não entendemos. Que o Deus que tudo opera é exatamente o que diz a frase, Ele tudo opera. A igreja missionária, ela precisa entender que se Deus for por nós, ninguém vai ser contra nós. E todo aquele que se levantar, vai se levantar para cair. A igreja missionária, ela precisa entender que ela é uma igreja poderosa. É uma igreja que tem poder. Tem poder do quê? Pastor, agora estou me sentindo Superman. Não vai assim também, né? Tem poder no nome de Jesus. É uma igreja poderosa ao nome de Cristo, ao nome do Senhor. É uma igreja que crê, é uma igreja que a sua fé rompe barreiras. É uma igreja que ora e as pessoas, elas são curadas. É uma igreja que ora, por isso que vem, olha o tamanho da lista que nós temos de oração. Você acha que se Deus não tivesse operado nenhum milagre aqui, ia estar cheio de gente para pedir oração? Claro que não, pessoal. Claro que não. Os sinais, eles vão acompanhar os que creem. Os sinais, eles vão acompanhar os que creem. E uma igreja missionária, ela precisa crer, orar, jejuar e ler a palavra. Não adianta você querer ser missionário ou querer ser pregador do evangelho. Hoje, graças a Deus, a igreja de Tavares entendeu. Mas, algumas igrejas, elas olham e falam assim: bah, pastor, eu quero uma oportunidade, eu quero cantar, eu quero pregar, eu não sei, tem uma chama no meu coração. Tranquilo, queridos, a praça está ali, vamos lá, eu sou até teu parceiro, vamos pregar eu e tu lá, vamos junto. Quer uma oportunidade de ser cristão? Amém, vamos junto, vamos pregar para todo mundo. Quer uma oportunidade para ser um pregador da palavra? Começa na sua família. Isso aqui é consequência de uma vida, queridos. O púlpito é consequência de vida. Muitas vezes nós vamos ficar a vida toda nossa buscando algo, sendo que tudo que o Senhor queria é que você fosse um missionário
exatamente onde você está e falasse do amor de Cristo para todas as pessoas, né, Catiúcia? Na prefeitura, a Catiúcia não dá para falar na prefeitura, né? Porque na Catiúcia a gente vai falar na prefeitura e em toda Tavares e até os confins da terra ela já está chegando, né? Porque nós temos irmãos aqui que são missionários, sem serem consagrados, sem serem, né? São missionários, irmãos que estão sempre pregando o evangelho em tempo e fora de tempo. Agora eu quero pedir para vocês uma coisa: quando vocês forem se comunicar, que vocês jovens, adultos e anciãos entendam que por mais que vocês olhem para uma pessoa e dê bom dia, a sua essência, ela vai falar mais do que as suas palavras. Eu quero que você entenda algo, irmão, jovem, que quando você falar no WhatsApp, e aí, cara, talvez para você seja somente um e aí, cara. Agora, talvez para o seu amigo, pode se tornar um: vamos na igreja hoje? Chegou ajuda? Deus enviou um anjo? Ou, se a sua essência estiver mal, pode ser mais ou menos assim: eu achei que ele ia me ajudar e quando eu achei que a ajuda estava chegando, tá pior do que eu, coitadinho. Amados, que o Espírito do Senhor, Ele possa trazer um senso de responsabilidade à Igreja do Brasil para Cristo, na região de Tavares. Porque nós somos o Brasil para Cristo. E o nosso propósito não é ganhar algumas pessoas de Tavares, é ganhar Tavares inteiro. O nosso propósito é ganhar Mostardas inteiro. O nosso propósito é ganhar Bujuru inteiro. O nosso propósito é ganhar Solidão inteira, Palmares do Sul inteiro, Capivari do Sul inteiro. E se não nos pararem, nós vamos indo. O norte que se cuide, né? Amados, o nosso propósito é ganhar o Brasil para Cristo. O nosso propósito é o nosso nome. Nós somos o Brasil para Cristo. E nós queremos ganhar o Brasil para Cristo. Nós queremos ganhar os seus colegas de escola, de faculdade, de trabalho. Nós queremos abençoar, ajudar, cuidar, transformar, conduzir, chorar, sorrir, brincar, jogar bola. Não sei o que você quer fazer com seus amigos. Nós somos parceiro. Surfar, stand-up, não sei o que você quer fazer. Jogar bola, ping-pong. Sabe por quê? Porque em cada gesto, em cada forma de comunicação, nós queremos comunicar a respeito de um nome do qual nos salvou, do qual nos libertou, do qual nos transformou. Nós queremos dizer para o mundo que Jesus Cristo é real e vivo. Nós queremos dizer para Tavares que ainda existe um Deus que cuida e que trata e que transforma. Nós queremos dizer para a nossa região que ainda existe um Deus que muda a história, que muda vidas, que transforma corações, que cura almas e feridas, que nunca ninguém se atreveu a cuidar de você dessa forma de como Deus vai cuidar de você. Talvez você está travado, né? Talvez você colocou uma proteção aqui. Talvez você colocou um selo, colocou uma armadura, dizendo: eu até vou lá, mas eu não vou me abrir. Venha do jeito que você está, porque
que quando Jesus te pegar, meus queridos, meu Deus, vai acontecer igual aconteceu comigo. Vai acontecer igual aconteceu contigo. Ele vai fazer tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Da forma que Ele quer. Amém, queridos? Hoje, eu não sei como Deus faz, mas Deus faz, né? Umas coisas loucas. Ontem, chegamos de viagem. Eu tava mal, né, mano? Tava na bad, né? Chegamos de viagem, tava cansado. E daí, meu irmão me ligou, o irmão Paulizinho me ligou, falou: pastor, vamos jantar. Daí eu falei: tá, não sei, vou ver com o Cheyenne. Daí, tava lá preparando algumas coisas do congresso ainda, pensando, trabalhando um pouquinho. Eu falei: vamos. Daí quando veio, ele me liga de novo, falou: vamos jantar lá no Ezequiel? Eu falei: tá, mas já falou pra ele? Não. Que a janta na casa dele. Eu falei: vamos então, vamos lá. Fomos lá e ficamos lá, jantamos lá com eles. E a gente estava orando pela avó da Mana, né? Dona Ivônica. E você sabe que ela faleceu na noite de ontem. E vocês estão orando pela família do irmão Josimar, do irmão Ezequiel, né? Do Dudu, do Urias, amém? Só que a questão é, aonde que o pastor deveria estar? Claro que se o pastor está lá do outro lado do mundo, não tem como estar aqui. Mas é ali. E Deus faz tudo da forma que tem que ser feito. Hoje a Mana foi me agradecer. Eu falei: Mana, eu preguei para vocês, né? Esteja onde Deus está. Queira estar onde Deus está. E glória a Deus por isso. Eu quero dizer, Mana, que glória a Deus pela vida da sua avó, viu? Glória a Deus pela família. Glória a Deus pela sua vida que está no culto. Podia estar em casa. Esse é o seu lugar. Esse é o teu lugar, Ezequiel. Esse é o lugar da tua família. É aqui que nós encontramos refúgio e força. Amém? É aqui. Pensa num velório que era uma paz. Tranquilo. Tranquilo. Queridos, algumas vezes ser missionário é você estar nos lugares improváveis. A gente só quer ser missionário no Oriente Médio, né? Não, porque eu vou... Agora, né? A gente vê na internet hoje, né? Abriram as agendas para o ano de 2000. Quem é tu? Que agenda? Não, porque eu vou abrir minha agenda para... Se alguém quiser me contratar, telefone é 555555. Para, devia ser 171, oh, sem vergonha. Queridos, eu só vou ser bênção em outro lugar se eu for bênção aqui. Eu só vou ter autoridade para falar a outro povo se a minha comunicação com o meu povo ser bem sucedida e abençoada. Esse é o lugar onde Deus quer que eu esteja. Este é o lugar onde eu tenho que estar. Esse é o lugar onde você tem que estar. E Deus está chamando você para ser missionário em Tavares. Está chamando você para ser missionário em Mostardas. Esse é o seu lugar. Essa é a sua igreja. Deus está chamando você para ser missionário em Bujuru, em Palmares, em Capivari, na Solidão. Está chamando você para ser missionário lá em São José do Norte. E aonde você botar a planta dos teus pés, ali Deus está chamando você. Aprendam isso. Deus está chamando você. Porque missões começam exatamente onde você está. E daí onde Deus vai te levar, aí é Ele. Amém, queridos? Amém, amados?